Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque, e hoje a gente vai falar sobre os resistores e os tipos que a gente vai encontrar normalmente no mercado, tá bom? Mas antes da gente continuar, puxa a vinheta. Quando você quiser um resistor físico mesmo, você quer utilizar no seu projeto, você precisa identificar alguns parâmetros quando você for fazer a compra. O parâmetro mais importante, óbvio, é a resistência dele, certo? Depois vai vir a potência. Então, às vezes, você tem que identificar a potência também do seu resistor que você quer. Você tem que definir a tolerância em relação à resistência, porque como nós temos elementos reais, eles não vão apresentar o valor que você precisa. Então, se você quiser uma resistência de 220 ohms, por exemplo, você vai ter ali uma resistência, por exemplo, variando entre 200 a 240 ohms, por exemplo. Você pode pedir um resistor mais preciso, que faça com que a sua tolerância varie ali entre 210 a 230 ohms. Ou você pode ter um valor ali de extrema precisão que pode ser muito próximo de 220 ohms, pode ser 220,5 ohms, por exemplo. Você nunca vai obter o valor ideal de 220, mas você sempre vai obter ali algo muito próximo. E quanto mais próximo, menor a sua tolerância, ou seja, maior a sua precisão. E também isso encarece o preço do produto, tá? Depois, se você for trabalhar em operações anormais com uma tensão muito grande, você tem que falar o máximo de tensão de operação que esse elemento pode ter. E por último, você tem que também especificar a temperatura se ele for trabalhar num ambiente que a gente chama de agressivo. Ou seja, você vai ter uma variação de temperatura ou esse resistor vai aquecer devido à operação dele e isso vai interferir na resistência. Então, dessa forma, você também tem que especificar a temperatura. Aplicações mais normais, mais simples, envolvem normalmente resistência e potência e tolerância, tá? Mas se você precisar de algo mais específico, máxima tensão de operação e temperatura também. Existem diversos tipos e classificações. A gente tem resistores de valores fixos, valores variáveis, pode ter uma variação do modelo dependendo do tamanho, da função que ele emprega e da tecnologia. Aqui nessa aula a gente vai explicar os principais tipos. Existem alguns que são mais avançados, a gente não vê por aí com facilidade, então nem vou entrar em detalhe. Vai ser os mais comuns, tá bom? Então, olha, o primeiro resistor que a gente tem é o feito de carbono, que é essa imagem aqui física dele. Esse tipo de resistor aqui, ele é composto de um tubinho de carbono, que é feito sulcos nele, ou seja, você vai cortando o material, vai usinando ele, de forma que você tenha um fio aqui de carbono enrolado, como você pode ver nessa figura, e esse fio tem um comprimento e diâmetro, ou seja, área de seção transversal já pré-calculado, para se obter uma resistência específica. Depois, é feito um revestimento de material cerâmico ou epóxi e depois é colocado um código de cores para identificação. Perceba que essas cores aqui, elas não são aleatórias, elas têm uma referência. E depois, por último, você encaixa os terminais. Eu vou mostrar um videozinho para vocês rápido explicando como é que é feito esse tipo de resistor. O vídeo ele vai ter algumas alterações em voz e também em velocidade. Por causa de direitos autorais, eu não sei, infelizmente, quem que é esse vídeo, então eu não vou conseguir dar os devidos direitos autorais, tá bom? É apenas para mais informação, tá? Então, roda aí o vídeo. O processo de fabricação dos resistores começa com um cilindro de cerâmica já cortado no tamanho final do componente. Esse cilindro recebe uma camada especial de filme metálico. Em seguida, são colocados os conectores. Feixes e laser retiram finas faixas desse filme, dando o valor ohmínico final do resistor. Os terminais são soldados nos conectores e, finalmente, o resistor recebe uma camada de tinta e as faixas coloridas que identificarão o seu valor final. Esse resistor ele sempre vai aparecer com essa simbologia aqui padrão, ou de resistência normal ou do bipolo genérico, tá bom? Esse tipo de resistor ele possui o que a gente chama de código de cores. O código de cores ele é uma simbologia que a gente utiliza para saber o valor de resistência. O código de cores ele pode ser composto de 4 cores ou 5 cores. Perceba que de acordo com a imagem que eu sempre vou ter as cores mais à esquerda, então sempre que você for pegar um componente físico, você vê a maior quantidade de cores, coloca a sua esquerda, que elas vão representar o valor em resistência, enquanto que a faixa mais isolada de cor que fica à direita vai representar a tolerância. No código de cores de 4 cores, as duas primeiras cores vão se referir a um algarismo e a terceira vai se refletir a um multiplicador. A última cor, que é a quarta, vai ser a tolerância. Pro caso do código cores de 5 cores, as 3 primeiras elas vão ser o seu número. Então vai ser a centena, a dezena e a unidade. E a quarta cor vai ser o multiplicador, ou seja, quantas casas decimais você vai ter.
Por sua vez, a quinta cor vai ser a sua tolerância. Perceba que aqui a tabela ela relaciona as faixas de cores com seus respectivos algarismos ou multiplicadores. Então, por exemplo, para esse exemplo aqui, ó, o verde, o azul e o amarelo, eu teria verde como sendo a primeira cor, que vale 5. Por sua vez, o azul ele vai se referir ao número 6 e o amarelo ele vai ser ao multiplicador, ou seja, eu teria 10.000, ou seja, 4 zeros. Então, dessa forma, eu obtenho uma resistência de 560.000 ohms, ou, abreviando, 560 kΩ, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês rapidão na internet. Nós temos diversas tabelas online de diversos fabricantes. Eu entrei aqui, por exemplo, no site da Mouser, que é uma das fabricantes de componentes elétricos e eletrônicos. Eles fornecem aqui uma tabela interativa, que você pode escolher até 6 faixas de cores para resistor. Isso daqui já é mais específico, tá? Você normalmente não encontra resistor de 6 faixas, a não ser que seja para aplicações sobre demanda, etc. Normalmente você vai encontrar entre 4 e 5, mas você pode selecionar aqui, por exemplo, como nosso exemplo, seleciona aqui a primeira faixa, então foi verde, depois você vai ter o azul para a segunda faixa, o multiplicador é o amarelo, como você pode ver, ó. E depois a gente vai ter uma faixa para tolerância. Sei lá, vou colocar ouro aqui. Então, ó, ele responde aqui para mim, ó, 560 kΩ com 5% de tolerância. Então você não precisa decorar essa tabela. Você pode ter uma noção dela a partir disso, mas você não necessariamente precisa decorar. Com o tempo você acaba meio que realmente decorando ela de tanto usar. Mas o importante não é decorar, e sim entender ela como funciona, tá bom? Para você poder se referenciar. Para esse outro caso aqui, por exemplo, a gente tem o vermelho, que equivale a 2. A gente vai ter o laranja, que equivale a 3, o roxo ou violeta, que vai equivaler a 7, e o multiplicador, que é o preto. O multiplicador é 0, ou seja, eu não vou ter nenhum número aqui, nenhum zero aqui multiplicando, tá bom? É como se o multiplicador fosse 1 aqui, tá bom? Então, nesse caso, o meu valor aqui de resistência vai ser 237 ohms, com uma tolerância aqui, como vocês podem ver, de 1%, porque o marrom é a tolerância de 1%, tá bom? Os valores de resistência, por sua vez, apesar de você ter toda essa tabela para fazer combinação, os valores comerciais seguem um padrão chamado tabela Hetman. A tabela Hetman, se você baixar aí na internet você vai ver, são valores específicos que eles vão variando as resistências, que são valores comerciais. Então, se você quiser um valor de 205 ohms, você não vai achar um valor de 205 ohms, você vai achar um valor mais próximo de 220 ohms. Então aí é uma das aplicações que a gente tem práticas de associação de resistores. Às vezes você não tem aquele valor que você quer, você tem um valor maior ou menor. Então você tem que associar os resistores em série em paralelo para tentar chegar no maior valor possível que você quer, tá bom? Por sua vez, depois desses resistores, que a gente tem os de carbono, a gente vai ter os resistores cerâmicos. A composição deles é muito parecida, porém é utilizado normalmente cerâmica e fio metálico para você fazer esse resistor. Qual que é a diferença dele? A potência dele é maior. Perceba que o invólucro de cerâmica consegue suportar um calor maior e também o fio metálico ele consegue conduzir correntes maiores. Esses resistores, por sua vez, eles podem ter diversos valores de resistência e normalmente são indicados aqui, ó, no próprio invólucro, junto com a potência, como você pode ver, e são potências maiores. Para os resistores de carbono, as potências vão até no máximo de 3 watts. Já cheguei a encontrar resistores de 5 watts, mas não passa disso. Já para esses resistores cerâmicos, você consegue potências de até 50 watts, tá bom? E lógico também esses resistores ele tem um tamanho bem maior, tá? Depois a gente tem o resistor metálico. O resistor metálico ele já vai ser um fio mesmo e vai se basear na própria resistência do próprio condutor para gerar esse tipo de resistor. Tem alguns tipos de resistor metálico, por exemplo, esse daqui, que você acopla um dissipador de calor sobre um resistor de cerâmica. Tem os que são feitos com o próprio condutor, como fio metálico. Tem os de chuveiro, que são as resistências elétricas, como você pode ver. Veja só que ele tem vários enrolamentos aqui justamente para aumentar o comprimento. Aumentando o comprimento, você aumenta a resistência, certo? A gente tem também as lâmpadas, as antigas lâmpadas incandescentes, que internamente aqui você tinha um bulbo de vidro, que tinha um vácuo dentro, e era um filamento de tungstênio. Esse filamento, por sua vez, ele era nada mais era do que uma resistência. Só que nesse caso, ele era utilizado para gerar luz. Só que antes de você gerar luz, você tem que gerar muito calor. Por isso que ele foi trocado por soluções mais modernas, que são as lâmpadas fluorescentes e depois, atualmente, as lâmpadas LED, já que você tem uma eficiência menor, não dissipa tanto calor e consegue mais luminosidade. Mas, inicialmente, para se gerar luz, utilizava resistência elétrica, tá bom? Depois disso, a gente tem uma evolução dos resistores, que são os resistores SMD. Os resistores SMD, eles funcionam de uma forma muito interessante. Se eu quiser montar um circuito elétrico na prática hoje em dia, fazer a placa eletrônica e tudo mais, eu tenho que furar a placa.
Porém, certas aplicações para economia de espaço de material foi desenvolvido o que a gente chama de SMD, que é Surface Mounted Device, ou seja, eu monto o meu dispositivo sobre a superfície da minha placa de circuito impresso. Então, dessa forma, eu não preciso furar o material e eu consigo diminuir o tamanho dele físico, para que eu não precise soldar os furos. Então, esses componentes SMD, eles trabalham com potências bem menores, chegando até 1/16 ou 1/32 avos de watts, tá bom? Então as potências são menores, porém o tamanho é muito menor. E eles possuem um código específico para cada um deles. Por padrão, se ele tiver 3 códigos, ele vai ser com tolerância de 5%. Para 4 códigos, vai ser 1%, tá? E aí você vai ter o primeiro dígito à esquerda, o segundo dígito à esquerda e um multiplicador. Então 104 não é 104 ohms, é 10 vezes 10 a quarta, que dá 10.000 ohms. A mesma coisa aqui para o outro. Se eu tiver o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito, e aí o quarto vai ser o multiplicador. Então, se eu tiver 3, 3, 3, 2, não é 3.332 ohms, é 333 vezes 100. Então dá 33.300 ohms, ou 33K3. Tem essa abreviação aqui também. Existem algumas outras nomenclaturas que vão envolver letras K, C, B, A, etc. Quando você envolve essas letras, aí a nomenclatura é mais complexa, e aí eu aconselho você a procurar por essa tabela aqui na internet. A tabela EIA90, ela caracteriza tudo isso. Também vou deixar na descrição do vídeo um link no qual eu me baseei para tirar alguns dessas informações, que ele explica certinho essa tabela EIA90, tá bom? Com mais detalhes. Depois disso, a gente vai ter os chamados potenciômetros. Antes, os resistores que a gente acabou de ver, eles são de valores fixos. Só que tem certas aplicações que a gente precisa variar a resistência desse nosso elemento. Nesse caso, surgiram os potenciômetros. Como você pode ver, essa daqui é a imagem fixa dele. Ele vai ter aqui um eixo rotativo e vai ter o tambor dele, com os terminais. Se você olhar ele de frente, você tem aqui o eixo, certo? Essa parte aqui é o eixo. E esse eixo, ele rotaciona, então você pode girar tanto para um lado como para o outro. Perceba que, acoplado ao terminal aqui do meio, que a gente chama de terminal cursor, que fica no tambor, você tem uma pastilha de carvão, e o carvão ele é um bom condutor, ao mesmo tempo que ele possui uma resistência que dá para você ajustar. Então é uma tecnologia que você consegue gerar um certo condutor com uma resistência controlada, por isso que a gente utiliza normalmente carvão. Então você vai ter esse terminal cursor, que ele é acoplado a essa pastilha de carvão, e essa pastilha de carvão tem duas extremidades que a gente chama de terminal. Uma vez que você aplica uma tensão aqui positiva e aqui negativa, o seu cursor ele vai ter o quê? Uma variação da sua resistência aqui, ó, percebe que o caminho vai variando conforme você vai movimentando o cursor, e com isso a sua resistência aqui interna, ela vai variando. Então eu consigo controlar a resistência e com isso eu consigo controlar a corrente por uma mesma tensão aqui aplicada. Tá bom? Qual que é o problema disso? Que você tem que tomar muito cuidado. Se eu conectar uma fonte de tensão no terminal e no terminal cursor, toda vez que o meu terminal cursor ele chegar aqui no limite de menor resistência, eu praticamente estou fechando um curto entre a parte positiva e a negativa da minha fonte. Por isso, toda vez que você for aplicar uma tensão num potenciômetro, você, em hipótese alguma, liga essa fonte de tensão no terminal e no terminal cursor. Você sempre vai ligar entre os seus dois terminais, certo? Porque a partir disso, você sempre vai movimentar o seu terminal cursor por aqui, pelo tambor, e ele sempre vai ter um valor de resistência mínima. E aí você pode ter uma variação de tensão que vai de mínima a máxima, certo? Baseado no seu valor de resistência, sem nunca ocasionar um curto-circuito, tá bom? Então fica esse detalhe. Uma outra coisa importante é que o potenciômetro, ele possui alguns tipos de relações. Pode ter o linear, o logaritmo e o antilogaritmo. Aí você vai me perguntar, Roberto, mas a lei de Ohm ela não fala que a relação tensão e corrente ela tem que ser linear? Então, a relação tensão e corrente ela é linear. O que vai variar é a quantidade de carvão que você tem aqui ao longo desse seu percurso do tambor. E existem certas aplicações, como por exemplo em áudio, que você precisa ter potenciômetros que variam a resistência de forma logarítmica ou antilogarítmica. Então eles vão adicionando mais camadas de carvão para aumentar ou diminuir a resistência. Dessa forma, mesmo que a sua resistência à relação tensão e corrente ela seja válida, conforme você vai movimentando o eixo do seu cursor, ele vai aumentando muito a resistência de forma logarítmica ou antilogarítmica. Ou seja, o seu material ele vai variando a resistência ao longo do caminho.
Então é feito um ajuste mecânico para que a relação não seja linear, e sim logaritma ou antilogaritma, tá bom? Só que a relação de lei de Ohm continua valendo. O que você pode se assustar é que às vezes você pode pegar um potenciômetro desse sem querer e falar: nossa, mas não está seguindo a lei de Ohm. Na verdade está. Só que a forma mecânica como ele foi construído foi para variar a resistência mais ou menos, tá bom? E não de forma linear como a gente pensa normalmente, tá bom? Também existem os potenciômetros que eles são deslizantes, tá bom? Os potenciômetros deslizantes, ao contrário dos rotativos, né, como a gente pode ver, eles deslizam para um lado para o outro. Por exemplo, bancadas de DJ, que você vê o DJ mexendo o dedinho lá no botão para lá e para cá, na verdade não é o botão, aquilo lá é um potenciômetro deslizante, tá? Que ele é mais fácil de manusear do que o rotativo para certas ocasiões. E o símbolo dele, genérico, é esse daqui, ó, de resistência com um traço para variação, ou o de bipolo com uma variação. Também tem quando você coloca uma seta indicando que ele pode variar, tá bom? Então, essa seta aqui é como se fosse o pino terminal cursor, enquanto que os outros dois pinos aqui, eles são apenas os terminais, para onde você coloca a tensão. A gente também vai ter uma classe especial de potenciômetro, por assim dizer, que é o reostato. O reostato, ele é igualzinho ao potenciômetro. Como você pode ver, ó, eu tenho aqui os terminais e o terminal cursor, por onde você vai variando a resistência. Só que a gente tem dois tipos, o contínuo e o descontínuo. No contínuo, ele é muito parecido com um potenciômetro. Só que quando a gente fala reostato, eu estou falando de algo bruto, com uma potência muito elevada. É utilizado em fornos, geladeiras, etc. Coisas em que a sua resistência, além de ter variação, ela precisa ter o seu circuito ele precisa ter uma potência muito alta. E a gente tem os valores descontínuos. Nesse caso, você tem um banco de resistores aqui, você pode ver pelo tamanho dos resistores, que é para alta potência, e aí você não faz uma variação linear que nem aqui no contínuo. Você vai selecionando o banco de resistores de forma a obter faixas específicas de resistência. Por isso que ele é descontínuo, tá? Depois a gente tem uma outra classe que é o trim-pot. O trim-pot, ele é o mesmo princípio de funcionamento do potenciômetro. Como você pode ver aqui, ó, fica até claro aqui, ó, o anel de carvão e aqui uma indicação de onde está essa resistência, tá? O contato metálico encostando no anel de carvão. Nesse caso do trim-pot, ele é feito para ser acionado, ó, como você pode ver aqui, com chave de fenda ou chave Phillips, como você pode ver aqui. Por que isso? Porque ao contrário do potenciômetro, que com a mão mesmo, ou qualquer vibraçãozinha, você mexe no eixo dele e ele altera a resistência, o trim-pot são para aplicações que você precisa fazer um ajuste fino, só que depois você tem que deixar ele estático ali. Então é um componente que você vai alterando de tempos em tempos, ou apenas uma vez você faz a alteração nele e depois quer manter ele ali instável. Tanto que é duro esse eixo aqui que você tem que utilizar para rotacionar. Não é à toa que você tem que utilizar uma chave fenda ou uma chave Phillips para fazer isso, tá bom? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, a simbologia também. Perceba que eles têm 3 pinos também da mesma forma. Depois a gente tem um outro tipo especial de resistor que chama varistor. Ele está mais para um semicondutor, mas como ele apresenta propriedades de resistência bem específicas, a gente classifica eles como um tipo de resistor variável. Ele é um resistor variável de acordo com a sua tensão aplicada. A simbologia dele, ó, é por esses traços aqui, ó, com 2 extremidades, tá bom? Cuidado para não confundir com o potenciômetro. Ele também se assemelha muito a um capacitor, dependendo de quem olha, assim. Pode achar que é um capacitor, mas você tem que olhar sempre o código dele e a folha de dados para não confundir, tá bom? Esse resistor, conforme você vai aumentando a tensão a partir de um limiar, a resistência dele cai muito. Você pode olhar aqui a curva, por exemplo, ó, de um resistor normal, linear, ó, em azul, e do varistor em vermelho. Perceba que a partir de um limiar de tensão, a corrente dele começa a subir muito. Isso significa o quê? Que a resistência dele caiu abruptamente. Ele serve de segurança em alguns circuitos. Então acontece, vamos supor que eu tenho aqui um circuito em que eu tenho uma fonte de alimentação aqui vindo da tomada, tá? Vamos supor, sei lá, 127 volts, só para ilustrar. E aí, eu tenho um equipamento aqui, ó, bonitinho. Eu tenho, sei lá, eu quero ligar alguma coisa aqui. Eu vou colocar um bipolo aqui genérico, tá? Vamos supor que seja o seu computador. Vamos supor que esse bipolo seja o seu computador. Perceba que, se houver uma variação aqui na minha tensão, eu posso subir essa tensão ou abaixar ela de forma a danificar o meu bipolo. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui em paralelo o meu varistor, e quando houver uma oscilação de tensão, normalmente para subida da minha tensão, que é mais danoso do que a falta de tensão no meu circuito, quando houver uma sobrecarga de tensão aqui, esse varistor vai identificar esse excesso de tensão e, por sua vez, ele vai abaixar a resistência. Abaixando a resistência, essa oscilação de tensão vai gerar um fluxo de corrente anormal que, por esse varistor cair muito a resistência dele, vai ser um caminho mais atrativo para a corrente passar do que para o seu computador. Então,
Como a corrente ela se divide proporcionalmente pela resistência, tendo uma resistência muito mais baixa, mais corrente passa por esse elemento. Então, muito mais corrente vai passar por esse ramo, e dessa forma o varistor ele acaba protegendo o seu computador aqui, por exemplo, ou qualquer outro circuito eletrônico. O problema é que, muitas vezes, quando ocorrem esses surtos assim, de sobretensão, eles são danosos, então normalmente o varistor ele explode. Então muita fonte que você utiliza no computador, essas coisas, ele estoura por causa disso, dessas oscilações. Mas o varistor ele é feito para isso mesmo, melhor um varistor estourado do que toda a sua fonte ou seu computador, entende? Então, normalmente, quando o técnico vai fazer a manutenção, a primeira coisa que é olhada é o varistor, porque ele é a primeira coisa que queima normalmente em caso de sobretensão. Para quem já manja um pouquinho mais, vai perceber o seguinte, que a curva do varistor ela é muito similar a uma curva de um diodo Zener, por exemplo. O diodo Zener a gente vai estudar mais para frente, só como curiosidade vou explicar aqui. O diodo Zener, quando ele entra na região dele reversa, ele vai fazer o dreno do excesso de corrente, assim como um varistor faria, só que ele vai limitar a tensão. O bom do varistor é que ele não limita a tensão, pelo contrário, como a resistência dele se ajusta de acordo com a tensão, ele tenta drenar o máximo de corrente possível. Então, para circuitos onde você tem que suportar aquela variação de tensão sem regular ela, como por exemplo surtos, é muito mais vantagem você utilizar um varistor do que um diodo Zener em paralelo com o seu circuito para proteção, por exemplo. Depois, a gente tem uma outra classe de resistores, são os termistors, muito utilizado para sensoriamento, principalmente para medição de temperatura. A gente tem dois tipos. O primeiro que eu vou falar aqui é o NTC, ou Negative Temperature Coefficient, ou seja, coeficiente de temperatura negativo. Nesse tipo de resistor, quando a sua temperatura aumenta, a sua resistência ela decai. O símbolo você pode ver é muito parecido com o do varistor, só não tem o outro, a outra retinha aqui no canto, tá? Ou você pode utilizar esse símbolo de resistência e indicar a temperatura e o símbolo de graus Celsius para saber que é um termistor, tá? Veja esse gráfico aqui ó, de resistência por temperatura. Conforme a sua temperatura ela vai aumentando, para o NTC, a resistência ela vai diminuindo. Perceba que ela não varia de forma linear. Porém, você como projetista pode pegar aqui uma faixa de valores em que praticamente é linear, se você olhar esse pedaço, e pode tentar trabalhar com o seu circuito nessa região linear. Ou então você pode pegar o gráfico normalmente do seu componente, aqui tem as fotos dele, pegar esse código, achar a folha de dados do fabricante, pegar os diversos pontos que ele dá no gráfico, jogar num programa como Excel ou MATLAB, retirar a curva dele da relação resistência por temperatura, caso o fabricante não dê. E dessa forma você pode jogar dentro do microcontrolador para ele analisar de forma precisa. Ou se você não tiver esses dados, você faz uma região mais linear de aplicação, tá bom? Ele é utilizado, por exemplo, esses termistors de diminuição da resistência conforme a temperatura aumenta, por exemplo, para circuitos de monitoramento de ar-condicionado, monitoramento de temperatura, entre outros, tá bom? Depende da sua aplicação, o que é melhor. Uma aplicação bem legal é, por exemplo, se eu tiver aqui a minha rede elétrica, uma tensão qualquer, tá? Vamos manter, por exemplo, 127 volts, por exemplo. E aí eu coloco um desses resistores, termistores NTC, em série com, por exemplo, um forno elétrico, tá? Lógico que há uma certa adaptação aí, tá? Eu só estou dando um exemplo bem bruto, tá? Do sistema. Para que você utilizaria ele nesse caso? Lógico que você não vai fazer isso daqui diretamente, porque um forno elétrico ele vai consumir muita corrente, muito mais que esse componente vai suportar. Mas assim, isso daqui é uma abstração. Acontece o seguinte, iria inicialmente ocorrer uma passagem de corrente aqui, só que esse forno aqui, ele ainda vai aquecer. Então, para não dar um pico muito alto de corrente e eu dissipar muita energia térmica, só que não conseguir manter, porque o objetivo do forno é manter o calor ali dentro, né? Para não dissipar muita energia de forma que eu ainda não consiga aquecer o ambiente e queime esse meu componente antes de eu aquecer todo o forno, eu utilizo um desses NTC para que inicialmente a resistência dele esteja muito alta, e aí conforme a temperatura desse meu resistor aqui, que seria a resistência do forno, vai aumentando, ela vai aquecendo o meu NTC, e o meu NTC ele vai abaixando a resistência dele conforme a temperatura sobe. Dessa forma o meu NTC vai chegar um momento que ele vai ter um mínimo de temperatura, e a corrente que flui aqui por essa resistência do forno, ela vai ser máxima. Dessa forma eu consigo transmitir ou transferir o calor que eu preciso do resistor para o ambiente, sem ficar tendo picos de corrente ou até mesmo queimar o resistor antes que ele consiga transferir todo o calor que eu necessito. Depois eu faço um circuito de chaveamento que remove aqui esse NTC para não causar danos a ele e apenas chaveia direto aqui da minha fonte diretamente para a minha resistência do forno. Isso é uma aplicação bem prática e útil que é utilizado, tá? Mas observação, não é feito assim dessa forma bruta, tá? Existe um circuitinho um pouco mais complexo, mas o princípio de funcionamento é praticamente esse.
Depois a gente vai ter o PTC. O termistor PTC ele é o contrário do NTC. Conforme você aumenta a temperatura, a sua resistência vai aumentar, porque ele é o Positive Temperature Coefficient, certo? Ou seja, coeficiente positivo de temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a resistência. Veja o gráfico dele, ele também não é linear. Então, ou você pega uma faixa dele que seja linear, ou você acha a equação disso para conseguir trabalhar com ele. Simbologia é praticamente a mesma, e também os componentes eles são muito parecidos. Só que nesse caso aqui é mais fácil de você encontrar algumas versões miniaturizadas que parecem muito com circuitos integrados, tá bom? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. O PTC ele é, por exemplo, utilizado em circuitos de chaleira, por exemplo, ou para esquentar café. Eu não sei se você já viu esses aquecedores automáticos. Então, ó, por exemplo, é muito parecido com o circuito anterior. Você vai ter a fonte de tensão, você vai ter aqui o seu PTC e aí você vai ter a resistência da fonte. Perceba o seguinte, que você quer aumentar essa temperatura aqui até um valor que você precisa para aquecer e depois você para de aquecer ela, certo? Você para de aumentar a temperatura. Então, inicialmente, a sua resistência aqui vai estar muito baixa, porque você ainda não esquentou esse resistor. Conforme você vai circulando corrente aqui e vai cedendo calor por meio desse resistor aqui, que seria a resistência do seu aquecedor, esse resistor aqui, que é o PTC, ele vai recebendo esse calor e vai aumentando a temperatura. E a resistência dele vai aumentando. Até um momento que a corrente que flui aqui fica tão baixa, porque a resistência do seu PTC ela aumentou muito. Normalmente você encontra circuitos que podem até mesmo ser ligados diretamente nessa forma. E aí você consegue um circuito que ele é autoajustável. Conforme a temperatura da sua resistência ela vai diminuindo, a resistência do PTC diminui e aí você aumenta a corrente. Então aquece. Conforme chega num determinado valor de temperatura, a resistência do PTC aumenta de forma que a corrente aqui diminui e aí é suficiente para a sua resistência do aquecedor diminuir também de temperatura. Então você consegue fazer um circuitinho que ele se autorregula com o PTC, é bem legal, tá bom? Então isso é um exemplo de aplicação prática. Depois a gente tem o termistor RTD. O termistor RTD ele é um resistor detector de temperatura. O que ele faz? Ele faz praticamente a mesma função dos outros anteriores, em especial o PTC. Só que como você pode ver, ele tem uma curva aqui de relação resistência por temperatura muito mais linear. Então olha que legal, enquanto que nos outros dois você tinha algo que não era linear e era mais difícil de você trabalhar, a partir do momento que você tem uma relação linear, você pode utilizar diretamente a lei de Ohm para relacionar tensão e corrente no seu circuito, a partir da sua temperatura. Então olha que legal, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a resistência. Por que esse sensor aqui ele é mais difícil de ser utilizado que os outros termistores normal, o NTC e o PTC? Porque como você pode ver, ele é utilizado para instrumentação industrial, ou seja, ele possui uma precisão maior, aguenta faixas de temperatura maiores, tem uma boa estabilidade e linearidade, porém ele é muito mais caro e ele precisa de um sistema muito mais robusto, como você pode ver, e mais sensível para detectar as variações de resistência em função da temperatura, tá bom? Pelo fato do range dele, da escala dele ser muito maior, tá? Então esse tipo de sensor, para você encontrar para uso mais casual ou robista é mais difícil, é mais para área industrial ou de automação, de grande porte, tá bom? Depois a gente tem o último termistor, que ele é mais novo no mercado e eu tive uma certa dificuldade para encontrar a informação dele. Se você encontrar, deixa aí no comentário, contribui aí com a gente. Que ele é o termistor CTR. Ele varia a resistência dele, só que chega num limiar que ela cai abruptamente a partir da temperatura. Olha só, o NTC ele tem uma queda aqui, o PTC tem uma subida aqui também, como você pode ver. O CTR, você vê que ele vai diminuindo a resistência conforme a temperatura decai, só que tem uma faixa aqui que você pode ver que ele cai abruptamente, o valor de resistência dele a partir de uma temperatura. É para uma aplicação mais específica, nesse caso. Eu particularmente não achei material em português nem em inglês, só em chinês e eu não sei falar chinês. Então, se vocês souberem de alguma coisa, deixa aí no comentário para contribuir com o conhecimento de todo mundo. Muito obrigado. Depois a gente vai ter um outro resistor, que é o LDR. A gente viu o resistor que ele vai variar com a temperatura, a gente viu o resistor que varia mecanicamente, e agora a gente vai ver um resistor que varia com a luz. Para que ele serve? Ele serve justamente para você incidir luz aqui nessa face, como você pode ver as trilhazinhas aqui dele. Essa luz, por sua vez, ela vai pelo efeito fotoelétrico variar a resistência desse componente. E variando a resistência eu consigo identificar a intensidade luminosa. Como você pode ver nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho a resistência pela intensidade luminosa em lux. Olha só que legal, é extremamente linear essa relação. Só que tem um problema, que essa relação ela só é linear por uma faixa muito específica aqui do espectro luminoso. Olha só, entre praticamente 540 e 560 nanômetros, você tem praticamente essa reta aqui perfeitinha. Porém, conforme você vai se distanciando desse espectro luminoso em nanômetros, a sua eficiência
e resposta do seu componente vai caindo de forma muito abrupta, tá bom? Então, olha só, não é para todos os tipos de luz que ele é aconselhável. Olha só que interessante. Aqui eu coloquei o espectro luminoso em nanômetros para a gente ter uma noção. 540 a 560 é praticamente aqui o espectro verde e um pouquinho do amarelo. Se a gente estiver analisando a luz do sol ou a luz de alguma lâmpada, como por exemplo a lâmpada LED, que é um espectro mais verde amarelado, então a gente vai conseguir ter uma boa utilização do LDR, porque a luz do sol é a luz branca, e aí a gente tem praticamente todas essas frequências de onda. Então ele vai identificar em especial a frequência aqui verde. Por sua vez, a lâmpada LED, como ela fica entre o verde e aqui o azul mais clarinho, então você também vai pegar a verde que vai ser melhor. Já a lâmpada fluorescente, que tende mais para o azul, ele não vai ter tanta eficiência. E para a lâmpada incandescente, que é mais para o amarelo avermelhado, então aí você não vai conseguir ver menos ainda, vai ser a resposta do seu sensor de luz, ele vai ser pior. Esse sensor de luz, ele é utilizado, por exemplo, em postes urbanos de iluminação. Não sei se você percebeu, mas toda vez que vai anoitecendo, automaticamente acende. Por quê? Tem um circuito que tem como sensor esse resistor, e toda vez que estiver anoitecendo, diminui a luminosidade. Diminuindo a luminosidade, a resistência aumenta. E lá ele faz com que a lâmpada acenda, tá bom? Só que a versão para o poste é uma versão grandona, então não é bem essa carinha. Esse daqui é um componente eletrônico pequenininho para teste ou sensoriamento em menor escala, tá bom? Então você vai ter variação também do tamanho, etc. e potência. Mas ele sempre vai se basear nesse efeito luminoso. Sempre que você quiser saber a relação do componente, basta procurar ele e a folha de dados dele, tá bom? Na internet. Bem, eu espero ter deixado claro a aula para vocês. O intuito foi apresentar alguns aspectos mais práticos do projeto, né, que a gente utiliza na prática, não ficar só na teoria. E a partir da próxima aula a gente vai entrar mesmo com teoria, como calcula circuito, algumas propriedades de circuitos que a gente precisa para continuar o nosso curso. Qualquer dúvida, se deixa no comentário, segue a gente no Facebook e acessa o nosso blog para sempre estar ciente de novas novidades, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.